E aí, pessoal, a dolarização na Argentina vai funcionar? O que eu tenho mais visto é o pessoal dizendo que se o Milei, que é um ultraliberal e tal, ganhar na Argentina, ele vai estabelecer um monte de medidas corretas do ponto de vista econômico, liberais e tal, e no fim vai acabar devolvendo o país com mais dólares, né, com melhores condições para os políticos peronistas 4 anos depois da eleição. Aí eu me pergunto, por que os liberais sempre fracassam na política da América do Sul? Bom, pessoal, eu sou Paulo Portinho e nesse vídeo a gente vai tentar entender os motivos para tantos fracassos liberais na América Latina. Eu vou tomar como base, gente, um artigo publicado no site do Instituto Civitas, que discute essa mesma questão. E eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Os alcoólatras anônimos e o populismo na América Latina. O artigo inicia dizendo que o vício da América Latina em soluções imediatistas é semelhante ao vício em drogas ou álcool. Um Estado grande gera dependência e muitas parcelas da população, não só nas camadas mais pobres, tá? Quando esse Estado quebra, né, como quando o alcoólatra chega ao fundo do poço, ele vai precisar iniciar um processo de disciplina e vigilância. Segundo o artigo, os países da América Latina, né, na visão, né, na analogia do artigo, passam por essa gangorra entre aumentar o Estado, ficar insolvente ou quase isso, e ter que voltar com disciplina fiscal. Alguns têm problemas menores, né, bebendo socialmente, uma cervejinha e tal, e outros metendo a cara na barrigudinha, né, já quase sem volta. Aí eu pergunto, será que a América Latina vai conseguir passar, sei lá, 30, 40 anos sem dar uma beiçada? Sendo bem honesto, né, acredito que sempre vai ter uma biritinha, né, um aperitivo e tal. Até os países mais organizados da região passam por isso. Mas se a gente vai sempre tomar uma biritinha, como é que a gente evita encher a cara de barrigudinha e dormir na sarjeta? Os erros dos liberais positivistas na América Latina. O que é um positivista liberal? Eu, Paulo Portinho, estou definindo o termo positivista liberal como aquele sujeito técnico, letrado em ciências econômicas e liberalismo clássico, que acredita que as soluções econômicas e sociais derivam de abordagens técnicas, tecnicistas, científicas ou cientificistas, né? Eu chamo esse cara de positivista porque isso é a característica do positivismo, acreditar que o conhecimento verdadeiro vem através da ciência clássica, empírica, medida e testada. E chamo esse cara de liberal porque ele segue cartilhas liberais na economia, na sociedade e na política, né? Não confundir com o liberalismo americano desse século XXI. Estou falando de Bastiat, estou falando de Adam Smith, né? Eu acho que todo mundo vai concordar comigo que o exemplo mais eloquente de fracasso de um positivista liberal na América Latina seja a breve presidência do Macri na Argentina. Esse é o que a gente chama de paradigma Macri, né? O Macri é um político de bom trato, bem formado, sabe fazer conta, é diplomático, pegou a Argentina em litígio com credores internacionais sem acesso ao mercado de crédito em dólares. Em pouco tempo ele conseguiu fazer acordo com os credores, devolveu o país ao mercado de emissão de dívida e obteve inacreditáveis 50 bilhões de dólares no FMI, né, para normalizar as operações cambiais da Argentina. Para voltar à nossa analogia, como bem sabem os parentes de alcoólatras, essas conquistas obtidas pelo Macri eram uma fichinha de 12 meses, a fichinha de 24 meses, né? São importantíssimas, mas se você não continuar a disciplina, passando todos os apertos até se reestruturar na vida, de nada vai adiantar ter passado 12, 24, 36 meses limpo e voltar a beber de forma contumaz, né? Como havia vários outros problemas na Argentina, a oposição política se aproveitou do fato, que seria óbvio, né, de que o Macri não consertou o país. Dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. E voltou a se apresentar como solução, né? Voltou a oferecer um golinho da barrigudinha para salvar as pessoas. Mais estados, mais gastos, e aquilo tudo que a gente já conhece. Só que dessa vez tinha uma vantagem de ter 50 bilhões de dólares do FMI para gastar ou para estabilizar o país. A primeira coisa que um positivista liberal precisa entender é que esse não é um debate meramente econômico. Sempre foi e sempre será uma questão política. A economia é a área do conhecimento humano que estuda as relações do homem e da sociedade com a escassez. Política estuda as relações do homem e da sociedade com o poder, né? O domínio do Estado traz muito poder, enquanto que a estratégia liberal é o quê? Redutora de poder. Um liberal genuíno faz o quê? Devolve poder à sociedade. O político focado em concentrar poder, quando vence, procura organizar o governo e o orçamento do governo para exercer esse poder e se perpetuar ou se manter na liderança o máximo de tempo possível. Ele não abre mão voluntariamente de poder, não abre mão de centralização, tá? Ele centraliza em programas sociais crescentes, regimes personalistas de liberação de verbas, criação de privilégios no sistema tributário, cambial e monetário. Tem gente que tem um juro mais baixo, um câmbio mais barato, subsídio de impostos, assim vai. Diante desse quadro,
não há nada mais errado do que acreditar que um positivista liberal vai conseguir enfrentar essa estrutura e vencê-la, fazendo as coisas certinhas pela cartilha positivista, racionalista. No máximo vai acontecer o que aconteceu na Argentina. Consegue alguns bilhões de dólares para o próximo governo gastar. E ainda vai ser demonizado como culpado de todos os fracassos econômicos que advirão no país, né? A dolarização como redutora de poder estatal. Por incrível que pareça, pessoal, a função do positivista liberal, quando empossado, deveria ser desarmar, da forma mais duradoura possível, os mecanismos de exercício direto do poder estatal sobre a sociedade. Ele precisa aproveitar o sentimento de vamos mudar tudo, né? É para mudar mesmo. Ele não é e não deve ser um construtor de pontes ou reformador do país. Ele é um pedreiro quebrando parede e deixando a própria sociedade reconstruir aquilo que foi destruído. Para entender o que eu estou falando, vamos usar o exemplo da dolarização argentina, né? A Argentina é ótima para dar exemplo. De início, pessoal, enquanto eu faço esse vídeo, eu ainda não sei se o candidato ultraliberal Milei vai ganhar na Argentina, né? Se não ganhar, vai ser mais do mesmo. Mas vamos supor que ele ganhe e queira, de fato, implementar uma dolarização na Argentina. É uma enorme ingenuidade acreditar que o sistema cambial argentino se sustenta na irracionalidade econômica. Não é isso que sustenta. Se fosse só a irracionalidade econômica, já tinha ruído. O que sustenta esse sistema, aparentemente bagunçado e ineficaz, é que ele traz poder para determinados grupos, né? Na Argentina, quem manda na política cambial tem o poder de dar acesso privilegiado ao câmbio oficial. Até outro dia, um dólar no câmbio oficial custava 350 pesos. No dólar blue, 700. Imagina se você tem acesso ao câmbio oficial. Se você tiver 700 mil pesos, você compra 2 mil dólares. Se você só tiver acesso ao paralelo, quer dizer, você tem 700 mil pesos, só vai conseguir comprar 1.000 dólares. Recentemente teve até um dólar Coldplay, lembra disso? Para viabilizar o show da banda na Argentina. Percebe o nível de poder, cara, de quem controla o câmbio. Até viabilizar o show de uma banda internacional, né? É muita coisa. Quando o Milei propõe a dolarização, na minha visão, ele já cai numa armadilha de comunicação positivista. Quando ele fala em dolarizar, o argentino enxerga isso como uma solução para os problemas monetários do país. E cambiais, né? Mas, obviamente, a dolarização, no meu entendimento, não vai dar certo. E também não acho que deveria ser esse o objetivo. O Macri prometeu melhorias. Colocou na mente das pessoas que a disciplina fiscal e monetária levaria para uma situação melhor. O Macri pode até acreditar nisso, mas a realidade é que a disciplina, amigo, dói e gera abstinência. O Milei não deve conseguir dolarizar a economia argentina de forma organizadinha, cheirosinha, para que todos vivam felizes para sempre. Mas ele consegue implodir o peso, acabar com o Banco Central, gerar uma bagunça, de fato, uma turbulência, né? Semelhante ao que ocorreu no famoso Corralito de 2001, quando as riquezas argentinas caíram, dos argentinos, né, caíram 60%, 70% em uma semana. Estuda isso, Corralito. A Argentina chegou a ter 5 presidentes em 10 dias. Exterminar essa estrutura monetária tiraria o poder do governo argentino de controlar o câmbio e submeter as pessoas às suas diretrizes. Retiraria poder de privilegiar grupo com câmbio diferenciado, de ter empresário de pires na mão, né, esperando uma migalha de desconto no câmbio, entre outras vantagens que ser dono da cotação do dólar traz. O Brasil era assim, tá, gente? Até antes da década de 80. Tinha um câmbio para o café, um câmbio para o açúcar e tal. Essa abordagem, gente, não é construtora, ela é destruidora, de fato. Ela destrói os mecanismos de poder do governo. O Brasil passou por isso com o confisco das poupanças, né, no Collor. De uma hora para outra acabou o dinheiro, né? Imediatamente todos os agentes privados se movimentaram para gerar meios de pagamento e crédito para seus negócios. Os negócios não pararam. Isso em 1990, não tinha Bitcoin, não tinha internet, a inflação era 20% ao mês, né? O sistema econômico livre, ele é bem rápido para sair do desastre. Não seria uma dolarização, pessoal, seria uma despesificação, o que deve mudar muito o perfil do poder estatal argentino. Como deve agir um liberal positivista que ganha as eleições na América Latina? Bom, segundo o artigo, pessoal, o liberal genuíno que vencer a eleição na América Latina precisa agir em 2 frentes. Promover e aprovar políticas liberais, de um lado, né? E desmontar estruturas de poder do Estado do outro. Preste atenção nisso, gente. Não é um Estado mínimo, esqueçam isso. Isso é uma abordagem ideológica, só gera calor e atrito. Esquece essa briga por Estado mínimo. Ele tem que atuar exclusivamente nas áreas em que o poder estatal está desproporcional e onde consegue ser mais prejudicial à iniciativa privada e atrasar ainda mais o desenvolvimento do país. O Estado que sobrar, depois que você tirar esse, vai ser o Estado útil, né? Não é mínimo, ele é útil, Estado com coisas que a gente precisa, né? E tem que esquecer também o discurso de que o pobre sofrerá mais, isso é bobagem.
O povo mais pobre é resiliente e sabe, melhor que os políticos pensam, se ajustar às realidades econômicas difíceis, né? No Brasil, se você der uma olhada no que aconteceu com as pessoas humildes, né? Se você der uma oportunidadezinha para elas, batem recorde de tudo, batem recorde de liberalismo, né? É o Pix, é o celular, é o Uber, o MEI. Nesse momento, tem até transação, olha que loucura, em criptomoeda, em comércio popular. Agora, quem deve sofrer mais vai ser o pessoal que depende, né, do acesso estatal, dos privilégios para ser solvente e para ganhar dinheiro. Uma coisa é certa, gente, fazer tudo certinho, maravilhoso do ponto de vista econômico, positivista e manter as estruturas de poder intactas, né, ou adormecê-las, tal, não funciona. E aqui eu quero falar uma coisa polêmica, tá? Essas atitudes mais radicais na desconstrução do poder estatal, no longo prazo, vão ajudar até os políticos estatistas. Isso porque é sempre muito melhor governar um país com contas em dia e uma população livre e empreendedora do que você governar um país destroçado, né, em que você vai apenas gerenciar fome e desespero. Ninguém quer chegar ao ponto da Venezuela, né? Aqui no Brasil, os 8 anos de Fernando Henrique foram estruturantes, exatamente nesse sentido que a gente está discutindo. As reformas do Fernando Henrique reduziram drasticamente o poder estatal. A gente criou até outros mecanismos de privilégio, mas a emissão desenfreada de moeda não voltou. E o Lula surfou uma onda fantástica entre 2003 e 2008. Foi bom para ele, bom para nós, bom para o país. Muito por conta dessas reformas radicais promovidas pelo governo anterior. Ei, não deixa ninguém dormir aí não. Já vai acabar. Para concluir, pessoal, para a gente não ir muito longe, a gente pode dizer que o papel do liberal é desmontar, e com rapidez, os sistemas através dos quais o governo sequestra as liberdades dos indivíduos, né? Precisa devolver aos agentes econômicos o poder para repactuar suas relações comerciais, contratuais e de troca. Repito, isso não é Estado mínimo, gente, isso é Estado útil. Tem muito espaço para Estado, principalmente o quê? Na garantia da ordem e da segurança jurídica, na boa regulação, na autorregulação. Aí sim, o Estado vai poder ser de fato útil, fazendo as pessoas enriquecerem, terem mais liberdade. Se a mudança radical patrocinada pelo governo liberal conseguir manter as forças estatais longe dessa repactuação coordenada pelas forças privadas por, 2, 3 anos, não significa que o próximo governo não vai ser de novo estatista. Até acredito que os políticos tradicionais vão se modificar e vão voltar com força total para retomar o poder. Eles vão mudar o discurso deles. A principal lição, então, que os políticos liberais precisam aprender sobre a América Latina é que a estrutura de poder e de acesso privilegiado ao orçamento público são os verdadeiros inimigos do liberalismo econômico. Não é Marx, não é o globalismo, não é a guerra cultural, não é o comunismo. O liberalismo só faz sentido como força política, né, se ele for radical na devolução do poder ao povo. O povo sabe o que fazer, né, principalmente se o Estado for útil para garantir essa liberdade. Só assim, concluindo, né, na opinião do artigo, a alternância de poder na América Latina será real, né? Quem sabe, talvez em 10, 15 anos, a gente consegue uma população que espera que as soluções venham dela própria e não dos governos.